Ok? Vamos lá? Pois bem, aqui a gente tem uma palavra hoje que o Senhor me concedeu, uma palavra curta, uma palavra leve, mas que ela precisa ser aplicada em nossas vidas, ela, assim como todas, né, na verdade, não tem essa que não tem, precisa ser aplicada, mas a gente tem aquele costume de pensar que certas palavras não atingem, não são para nós agora, e a palavra deve estar falando com outra pessoa, mas eu particularmente vejo de outra maneira. Eu acredito que toda palavra que está sendo pregada, ela serve sim para todo mundo. Ela pode não me atingir no meu momento de vida agora, mas ela vai, se ela for aprendida, for guardada no meu coração, ela vai me servir em um momento que eu preciso. Naquele momento que eu estiver passando por uma situação, eu posso lembrar dessa palavra, lembrar dessa pregação, vou poder assisti-la novamente, posso relembrá-la no meu coração e saber como devo proceder, como Deus quer que eu proceda diante da situação que estou vivendo. Então toda palavra ela é realmente importante, assim eu vejo. Então, mesmo que você não se identifique agora com ela, mas é preciso guardá-la com toda certeza, assim como toda palavra, ela precisa ser guardada, porque tudo isso é a palavra de Deus, são pérolas de Deus para nós, para que a gente viva bem, para que a gente viva melhor, para que a gente seja servos mais obedientes, mais retos diante de Deus. E aqui nessa palavra hoje, o Senhor vem trazer aqui a nós uma questão de como a gente se relaciona com Ele, sobre as ajudas que a gente solicita de Deus. Frequentemente a gente se encontra pedindo a ajuda de Deus para várias situações da vida. Então, cristão ou não, vai em determinado momento pedir a ajuda de Deus para situações de sua vida. E, na minha opinião, isso é uma das belezas que a gente tem no relacionamento com Deus. É tê-lo como um pai de conselhos, um pai de instrução, um pai de correção e, acima de tudo, um pai que ajuda os seus filhos. E frequentemente a gente está dobrando os nossos joelhos e falando com o Senhor e pedindo para Ele resolver problemas nas nossas vidas. A gente pede ajuda para o Senhor para tomar decisões. A gente pede ajuda para o Senhor para a gente conseguir passar por portas, pede para Ele abrir portas para nós. A gente pede ajuda para basicamente tudo. Eu entendo que a gente deve viver assim. A gente precisa seguir com essa dependência de Deus. Precisamos seguir solicitando a ajuda dele, pedindo no que for possível, naquilo que é possível, claro, Deus nos ajudar. Então, tudo aquilo que nos parece difícil demais, estamos sempre pedindo a ajuda de Deus. E é isso que os filhos fazem. É isso que os filhos fazem. Vocês que são pais, eu ainda não sou, mas Deus está preparando para a gente. Mas vocês que são pais, vocês sabem que passam boa parte da vida dos seus filhos ajudando e auxiliando eles em tudo que é preciso. E essa é a visão de Deus para nós. Somos filhos de Deus. E Deus tem então a satisfação, com certeza tem prazer em ajudar e auxiliar cada um de nós. Na Bíblia você não vê nenhum momento Deus negando ajuda a filhos. Deus nunca falou que não ajuda ninguém, que não ajuda os seus filhos. Certa vez lá em Isaías, eu não me lembro agora qual o capítulo, acho que é 49, Deus até fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não se esquece de nós. Então Deus tem um relacionamento muito claro de pai e filho com a gente. E como nós, como filhos, o que Ele espera de nós, assim como Ele não nega ajuda para nós, o que Ele espera de nós é uma contrapartida de obediência, de dependência, de fé, de espera. São os requisitos, são as características que Deus espera de nós como filhos dele. E nessa noite, essa palavra ela vai girar em torno exatamente disso. Algumas referências na Bíblia, eu vou pensar alguns versículos aqui, você nem precisa abrir para a gente não sair muito do foco de Gênesis aqui. Mas algumas referências na Bíblia, por exemplo, em 2 Coríntios 1, 20, vai dizer que todas as promessas de Deus temos em Cristo Jesus o sim e o amém.
Vai gravando aí que eu tô te falando. Então eu vou repetir para você. Lá em 2 Coríntios 1:10, 1:20, só anota, não precisa abrir, só me ouve. Vai dizer que todas as promessas, Paulo vai dizendo lá, que todas as promessas de Deus temos em Cristo Jesus o sim e o amém. Em Filipenses 1:6 vai dizendo que Deus é fiel para completar a boa obra que ele começou. Deus é fiel para completar a boa obra que ele começou. Em outra referência, lá em Números 23:19, ele vai dizendo, lá a Bíblia diz o seguinte: ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Então a gente vê aqui 3 referências muito bonitas que falam diretamente de Deus. E é nisso aqui que começa a nossa lição nessa noite. Isso aqui é para mim e para você. Preste bem atenção no que vai suceder agora nessa palavra. Apesar de lermos, apesar de conhecermos todas essas referências que eu acabei de citar aqui, se você não conhece, você acabou de conhecer, apesar de termos ciência de que existem todas as questões aqui que Deus falou, deixa eu até repetir, todas essas questões que envolvem que as promessas de Deus temos em Cristo Jesus o sim e o amém, que Deus é fiel para completar a boa obra que começou e que ele não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, me perdoe, e nem filho do homem para que se arrepender. Apesar da gente conhecer todos esses versículos e já ter pelo menos lido ou ouvido, por vezes, preste atenção, por causa de um longo tempo de espera por uma resposta de Deus, ou por um longo tempo entre a semeadura e a colheita, ou por um longo tempo entre a promessa e seu cumprimento, começamos aí, por conta desses longos tempos diante dos nossos olhos, do nosso entendimento, começamos aí, às vezes sem perceber, tentar ajudar a Deus a cumprir o que a gente espera. Eu vou repetir para você entender bem. Por mais que Deus fale que ele não mente, ele não se arrepende, que ele vai completar a boa obra em sua vida, mas que ele fale todas essas coisas, e a gente enfrente aqui um longo tempo para que certas coisas se concretizem em nossas vidas, para que você colha aquilo que você plantou, para que você receba a resposta daquilo que você pediu ajuda, para que você receba o cumprimento de uma promessa. Apesar disso tudo, a gente tem uma tendência, infelizmente, de tentar dar uma mãozinha a Deus para que essas coisas se cumpram em nossas vidas. Você entendeu bem isso? A gente tem essa péssima mania, e eu não falo de maneira geral, não estou falando para você pessoalmente, mas em geral a gente tem aquele velho problema, aquele jeitinho brasileiro, se eu posso assim dizer, que eu acho que não é só no Brasil, claro, eu acho que é um pouco que é do humano, do nosso comportamento, mas a gente tem aquele jeito de querer dar uma mãozinha para Deus, para fazer com que as promessas que ele tem para nossas vidas, para que aquilo que ele falou, para aquela resposta chegar, para que as bênçãos sim cheguem em nossas vidas, a gente tem aquele jeito de fazer com que as coisas se cumpram logo. Que é o que eu estou dizendo nessa noite, que é dar uma mãozinha para Deus. É ajudar a Deus a fazer aquilo que você espera, aquilo que ele te prometeu. Aí você pode até falar assim: ah, Fábio, eu particularmente nunca fiz isso. Eu nunca tentei dar uma mãozinha para Deus. Eu nunca tentei acelerar as coisas que Deus tem para minha vida. Não sei, será? Entenda uma coisa, e precisamos ter muito cuidado com isso. Quando colocamos algo nas mãos do Senhor, ou, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, ou recebemos uma promessa dele, mas imediatamente estamos ligando para os nossos contatos, estamos falando com algumas pessoas, estamos buscando fazer com que aquilo que Deus prometeu para a gente, aquilo que é uma promessa, aquilo que eu acabei de pedir para o Senhor, se eu começo a ligar para as pessoas, começo a articular, começo a executar um segundo plano para tentar fazer com que aquilo se concretize, nesse momento podemos estar caindo no erro
de estar tentando ajudar a Deus. Você entendeu bem isso? Eu vou repetir para você. Eu gosto sempre de repetir, essa é a minha didática. Eu gosto de falar mais devagar, então o irmão que gosta de uma pregação mais rápida, me perdoe, mas a minha didática é sempre de falar e de repente voltar para que possa entender muito bem. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Se eu tenho uma promessa de Deus e eu tento acelerar essa promessa, tento já ligar para algumas pessoas, tento executar algumas coisas, tento usar minha própria força, meu próprio entendimento, meu próprio impulso, eu estou neste momento tentando dar uma ajuda a Deus. Estou tentando ajudar a Deus a fazer com que as promessas dele se cumprem em minha vida. E isso a gente vai ver aqui na frente que é muito errado e Deus não espera que ninguém o ajude. Parece brincadeira, mas falar isso, parece ser óbvio, mas a gente precisa dizer, Deus não precisa da ajuda de ninguém, Ele não precisa da minha ajuda para Ele executar as promessas que Ele me prometeu. Vamos entender isso melhor. Na Bíblia, na história da Bíblia, a gente vai ver que todas as vezes que homens tentaram ajudar a Deus, os homens acabaram se atrapalhando e atrasando o que Deus realmente tinha para eles em suas vidas. Vamos aqui nessa noite usar apenas a história de Abraão, que por si só é muito grande. Abra a tua Bíblia aí, lá em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Tá fácil, é o primeiro livro da Bíblia aí. Gênesis capítulo 12, deixa eu ver aqui, vamos ler o 1 e o 2, mas eu vou focar no 2, tá? Amém? Todos devem ter achado já, tá fácil de achar. Assim diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 2, 1 e 2, perdão. Versículo 2 diz o seguinte. Aqui para mim, na minha Bíblia, tem como título Deus chama Abrão, né? Que aqui ele não tinha tido o nome trocado ainda. Então Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Então o versículo 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Aí no versículo 2 vai dizendo: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Versículo 2, com mais ênfase aqui. Deus disse: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Ou seja, o que Deus falou para Abrão aqui? Que dele sairiam ali, dele descenderia muitas pessoas, seria uma grande nação. Então Abrão, depois que ouviu isso, e qualquer um de nós pensaria assim também, ele já concluiu que a curto prazo ele teria filhos e seus filhos teriam outros filhos e durante o resto de sua vida ele veria o crescimento da sua descendência. Então, se eu recebo uma promessa de Deus, como Abrão recebeu aqui, de que de mim faria uma grande nação, então eu penso, bom, eu vivo em média tantos anos. Para eu ser uma grande nação, eu preciso ter filho, pelo menos os próximos tempos, a curto prazo. Então Abrão provavelmente pensou a mesma coisa. Se eu vou ser uma grande nação, se de mim sairá uma grande nação, então o Senhor me entregará filhos a curto prazo. Isso é o que Abrão pensou, é o que a gente vai ver aqui, que realmente ele deve ter pensado isso, e é isso que a gente ouve, o que a gente entenderia. Mas o que de fato aconteceu aqui, Fábio? O que de fato aconteceu aqui nessa história? Ela é muito longa, eu vou encurtar bem, não tem como a gente trazer toda a íntegra da história, porque senão a gente ficaria com uma pregação muito longa, mas depois você leia, se você não conhece muito bem essa história, a partir do 12, leia o 12, 13, 14, 15, o 16 também vai ser importante,
e o 17. Mas o que de fato aconteceu aqui? Mesmo depois de um certo tempo que essa palavra de Deus foi proferida para Abrão, aconteceu que Abrão, ainda sem filhos, começou a se inquietar diante do Senhor. Então ele viu que não veio na velocidade certa que ele queria. A gente fala a velocidade certa na velocidade que ele queria, não a de Deus. Então Abrão, ele reparou que não estava chegando da velocidade que ele queria. Ele não teve filho na hora que ele achou que ia ter. E lá, vamos dar um pulo rapidinho, só para a gente ler aqui. O capítulo 15, a próxima página aí, provavelmente na sua Bíblia. Vamos ler o 2 e o 3. É o que ele fala para o Senhor agora, quando ele reparou que estava demorando para ter filho. Vamos lá, 15, capítulo 15. A gente vai ler o 2 e o 3. Aí ele vai dizendo assim para o Senhor: ó Senhor Deus, que me darás visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha só, então o que ele falou aqui? Parece até que ele apelou, assim, de uma maneira apelativa. Mas ele falou assim: Senhor, eu não tenho filhos, o que vai ser de mim? O único herdeiro que eu tenho é um servo. Esse Damasceno Eliezer era um servo de Abraão. Esse Eliezer, ele é um servo da casa de Abraão. E aí ele fala assim: o único herdeiro que eu tenho aqui, já que eu não tenho filho, será esse servo. Então, já que o Senhor não me deu filho, ele fala desse jeito, que a mim não me tens dado filho, eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Então ele falou assim: já que eu não tenho filho, já que o Senhor não me deu filho, o herdeiro da minha casa, o meu herdeiro, será esse meu servo. E aí, agora você, percebe o que Abraão fez aí de errado, quando ele falou dessa forma com Deus? Percebe o que ele fez de errado? Já que Deus ainda não tinha dado filho nenhum para Abraão, para Abrão até então, né? Já que Deus não tinha dado filho nenhum, o que Abrão fez? Abrão começou a executar o plano B dele. A carta na manga, que a gente fala também. A carta na manga de Abrão era então pôr como herdeiro o seu servo fiel Eliezer. Então calma aí. Deus tinha dado para ele uma palavra de que ele seria uma grande nação. E agora ele, no capítulo 15, já estava totalmente desesperado, porque eu vejo isso aqui como uma maneira de ele estava entristecido, certamente. E aí ele fala: cara, aqui eu vou ter que colocar agora, já que eu não tenho filhos, eu vou ter que colocar como herdeiro o meu servo. Aí você pode estar perguntando: Fábio, Deus avisou que faria dele uma grande nação. Por que ele simplesmente não esperou? Por que Abrão simplesmente não esperou? É muito fácil a gente fazer essa pergunta porque foi Abrão. Mas acontece com a gente a mesma coisa. Ele não esperou pelo mesmo motivo que eu e você não esperamos pelas coisas. Ansiedade, pressa e falta de discernimento no Senhor. Pedimos ajuda ao Senhor, ou o Senhor nos dá promessa, nos dá promessas, mas cansamos de esperar e começamos a atravessar a vontade de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Abrão, ele cansou de esperar e começou a atravessar a vontade de Deus para a vida dele. E isso acontece com a gente por causa de ansiedade, por causa de pressa, pela falta de discernimento nosso. A gente planta e a gente já quer colher. A gente recebe promessa, mas cansamos de esperar pela realização. Pedimos a ajuda do Senhor e já queremos a resposta na hora e na maneira que achamos melhor de receber a resposta de Deus. Na verdade, pensa comigo, vai levando comigo isso aí. E eu vou te falar mais. Perdão. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Que pode ser o seu caso. Muita gente tem se frustrado com Deus
porque quer que ele mande a ajuda por onde se espera. Muita gente tem se frustrado com Deus porque tem focado em uma solução e quer que aquela solução que vem de Deus saia de onde você tem esperado. As pessoas vão se frustrar com Deus quando querem ensiná-lo por onde ele deve ajudá-las. E não é assim que funciona. As pessoas vão se frustrar. Eu vou me frustrar. Você vai se frustrar quando você quer ensinar a Deus por onde ele deve te ajudar. Por onde ele deve te atender. Por onde ele deve realizar a tua promessa. Se você quer ditar para Deus como fazer o trabalho dele, se assim eu posso dizer, o Senhor me perdoe se eu estou falando de uma maneira muito ruim, é porque eu não achei outra palavra, mas se a gente quer ensinar a Deus como fazer as coisas, como ele vai nos atender, a gente vai se frustrar. Você está entendendo isso? As pessoas têm perdido suas bênçãos e não têm ouvido as respostas que esperam, porque já definiram, já colocaram no seu coração que a resposta de Deus só pode vir de uma única direção. Só pode vir de um único lugar, só pode vir de uma única pessoa, só pode vir de uma única situação. Quando na verdade Deus não trabalha assim. Deus, ele não é previsível. A gente vê na Bíblia, Deus nunca foi previsível. Deus tem pensamentos maiores que os nossos. Então quando você fica pensando, Deus vai me ajudar e vai ser por fulano, Deus vai me ajudar e vai ser através de tal porta, e se não for? E você ficar esperando por isso? Tem gente que pensa assim, Deus só vai falar comigo se eu for em tal igreja. Deus vai usar tal pessoa para me ajudar. Deus só vai falar comigo se for com aquele pastor especificamente. Vocês estão entendendo? Você pode achar que isso não existe, mas isso existe. Tem gente que fala, não, Deus só vai falar comigo se eu for em tal culto. Eu acredito realmente que pode em algum determinado momento Deus falar com uma pessoa no culto que ela for. Eu não estou falando que isso não exista. Mas quando eu limito a Deus a falar comigo somente quando eu vou em tal lugar, ou somente quando eu quero falar com tal pessoa, ou somente quando eu nomeio um pastor para falar comigo, a menos que isso envolva um grande sinal, onde Deus precisa falar com você através desse sinal de confirmação, mas em outra situação isso não faz sentido e Deus não vai trabalhar desse jeito. Eu acredito em sinais, acredito que Deus vai falar. Quando eu chego e falo com Deus, Senhor, se na pregação de hoje, se o pastor falar tal coisa, eu sei que é um sinal teu. Aí ok. Mas quando você fala, Deus vai falar comigo só se for naquele lugar. Deus vai falar comigo só se for através de tal pastor. Deus vai falar comigo, vai me ajudar só através de tal pessoa. Isso não vai dar certo. E pessoas que vivem assim, que pensam assim, o tempo vai passar. O tempo vai passar e não vai perceber que Deus já tinha respondido através até de um louvor que ela ouviu. Deus muitas das vezes já tinha respondido essa pessoa que diz que só queria responder, que Deus ia responder ela só através de tal igreja, tal pastor, por tal pessoa. Às vezes Deus já respondeu ela através até de uma mensagem. Quantas vezes o pastor Aguinaldo já falou de pessoas que recebeu a resposta de Deus através das mensagens dele? Você pode não ter recebido uma resposta de Deus através de uma mensagem dele, mas outras pessoas recebem. A gente precisa de estar ouvidos atentos, de olhos atentos. A resposta de Deus ela pode vir de qualquer lugar, a qualquer momento. A resposta de Deus pode vir de uma pregação de uma pessoa que você nunca viu. Às vezes não é de um grande pastor, às vezes é de um presbítero, de um diácono, às vezes é de um obreiro, às vezes é um irmão da igreja. Às vezes até por um abraço ou por uma frase de quem você menos espera, Deus pode falar com você. Deus pode falar, mas as pessoas estão esperando que Deus fale com elas através daquilo que elas determinaram no coração. E isso não dá certo, queridos.
esperar que a promessa de Deus se cumpra por onde você quer que se cumpra, forçar que a promessa de Deus se cumpra por onde você tem certeza que tem que vir, vai dar errado. Pode parecer, diante dos seus olhos, o momento certo, a pessoa certa, o momento certo de Deus realizar a promessa na tua vida e tu tentar forçar e vai dar errado. A gente precisa, preste atenção, isso é importante para mim e para você. Precisamos parar de determinar por onde Deus vai nos ajudar. E ponto. Precisamos parar de determinar por onde Deus vai nos ajudar. Não é assim que funciona com Deus. Precisamos parar de pensar nos comos, nos porquês, nos argumentos, parar de argumentar contra o poder do Senhor. Deus é tão poderoso, por várias vezes a gente fala que Deus é tão poderoso, e aí tu quer limitar Deus a te atender através de uma pessoa, tu quer limitar Deus a te atender através de uma situação específica, através de um pregador específico. Não, isso está errado, está errado. Não tem que ficar pensando no como e no porquê e tentar argumentar por onde Deus vai te atender, por onde Deus vai realizar a promessa na tua vida. Veja aí, Abraão ficou tentando pensar no como e no porquê e foi errando. Foi ter filho aí quando estava com a idade bem avançada. É milagre de Deus, mas é porque Deus queria para ele isso. Chega, essa noite eu vou te falar uma coisa. Chega de tentar dar uma mãozinha para Deus. Ele não precisa disso. Ele não precisa da minha e da tua ajuda para realizar aquilo que Ele quer para mim e para a sua vida. Vejam aí, Abrão viu que o negócio não estava indo como ele esperava. Estava envelhecendo e até o momento não tinha herdeiros. Então ele pensou e resolveu começar sozinho a providenciar a realização da promessa que Deus fez para ele. E se Deus não deu nenhum herdeiro para ele, até o momento, o que ele fez? Ele tratou de arranjar um. Nomeou ali então o servo dele, Eliezer. Isso é claramente o que acontece conosco. Pedimos, oramos, clamamos, semeamos nossas sementes, recebemos as promessas do Senhor, mas a gente, no final das contas, quando o tempo se alonga diante dos nossos olhos, a gente cansa de esperar pelo Senhor. E a partir do momento que eu me canso de esperar pelo Senhor, eu vou começar a tentar dar um jeito. Eu vou começar a ligar para algumas pessoas, eu vou tentar outras coisas que eu não tentei, eu vou tentar passar por portas que não estavam, por portas que eu não deveria passar, eu vou tentar me arriscar em coisas que eu não deveria arriscar, porque eu vou entendendo então que qualquer coisa que eu fizer pode ser então aonde Deus tem me esperado. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que é para você ficar de braços cruzados. Não é isso que eu estou dizendo nessa noite. Você tem que entender isso. Mas existe aqui uma diferença muito grande entre ficar de braços cruzados para fazer certas coisas em sua vida e você começar a tentar dar uma mãozinha para Deus. Braços cruzados e tentar fazer com que Deus realize as coisas na tua vida forçadamente são coisas muito diferentes. E você precisa ter discernimento do que realmente tem acontecido com você se você estiver passando por um momento assim. Está entendendo? Vocês estão comigo aí? Vamos voltar aqui para a palavra. Daí, deixa eu ver onde eu estou aqui. Deixa eu ver aqui onde eu queria ler. Aí, olha só. Aí no 4, depois que Abrão, né? Eu não posso errar esse nome, é Abrão, porque a gente tem que entender que no momento da história ele vai mudar de nome, Deus vai mudar o nome dele. Então a gente tem que entender que depois que Abrão falou para o Senhor que iria eleger
o servo dele como herdeiro, aí o Senhor, veja com a paciência, a misericórdia que Deus teve com Abrão para mostrar para ele que ele estava agindo da maneira errada. Então aí Deus falou para ele, veja aí no versículo 4, isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então Deus estava falando para ele, olha, esse homem que tu está querendo eleger não é a pessoa certa ainda. A pessoa certa será gerada de ti. Esse sim será o teu herdeiro. Então Deus estava falando para ele aqui, ó, tu está fazendo a coisa errada, não é por aí. Quem será o teu herdeiro será alguém que será gerado como que ele falou aqui? Gerado de ti. Em outras traduções, eu já me lembro aqui, fala até das suas entranhas, alguma coisa assim. Mas aqui ele fala, será gerado de ti. Então, aquele homem não poderia ser o herdeiro de Abrão. Teria que ser um filho gerado dele. Então, mais uma vez, Deus vai continuar dizendo aqui, no 5, então o conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Então Deus, além de novamente colocar a cabeça de Abrão no lugar, dizendo que ele ia ter filho sim, Deus ainda fortalece a fé de Abrão, comparando a descendência dele com as estrelas, e que não poderiam ser contadas. Vejam como Deus foi bondoso e misericordioso com Abrão. E Deus deu ali ainda mais fé, né? Deu uma injeção de fé nele e deu para ele ali uma visão de como numerosa seria a descendência que ele teria. Ou seja, ele vinha se cansando de esperar porque o filho dele não chegava. Aí em determinado momento ele tentou dar uma ajuda a Deus e eleger ali o herdeiro dele para cumprir a promessa de Deus. E aí Deus vem nele, ó, não é por aí. O teu herdeiro, ele vai vir de ti, vai vir das tuas entranhas, vai ser um filho de sangue teu. Praticamente é isso, né, que a gente entende. E aí Deus dá uma renovação nele de fé e diz para ele, ó, é como se te dissesse, fique tranquilo, você vai ter seu filho e a tua descendência será numerosa. Então Deus foi muito misericordioso com ele aqui. Deus foi muito bondoso com Abrão aqui. Deu todo amparato, porque Deus amava esse homem, Deus ama os seus filhos, claro. Mas a gente vê que Abrão, ele tentou ajudar a Deus aqui. Tentou ajudar a Deus e Deus veio e olha, não é assim, você vai ter seu filho e tudo mais. Vejam que apesar de tudo isso, toda essa experiência que Abrão teve com Deus, no decorrer da história, não continua tão bom assim. No decorrer da história, a Bíblia vai contar lá no capítulo 16, não precisa nem olhar agora, mas no resumo, no capítulo 16, vejam que aconteceu isso no capítulo 15. Deus renovou Abrão, diz para ele que ele teria os filhos, que a descendência dele seria grande, e seria como as estrelas que não são contáveis. E aí, lá no 16, a gente vai ver que Abrão e a sua esposa, a Sarai, na tentativa ainda de novo de ajudar Deus e de ver o cumprimento da promessa de Deus, eles fazem um acordo entre si e Sarai autoriza Abrão a engravidar a serva dela, a Agar. E a Agar deu à luz a outra criança que ainda não era como Deus queria. Então ele fez a primeira tentativa de ajudar Deus, deu errado. Deus foi lá e corrigiu ele. Aí eles fizeram a segunda tentativa. Botou Abrão para se reproduzir com outra mulher que não era a esposa dele, a Sarai. E então a gente vê aqui que o fruto dessa gravidez foi algo desagradável aos olhos de Deus. E depois disso, desse erro aqui, veio a consequência. Primeiro Deus corrigiu ele. Olha, não é o teu filho, o teu herdeiro não vai ser isso aí. Teu herdeiro virá das tuas entranhas, virá de ti. Aí ele foi, lá no próximo capítulo, ele vai lá, junto com a esposa, conversam, combinam, e ele engravida a serva da esposa, porque a esposa não estava dando filhos para ele ainda. Aí, Deus, neste momento, não fica é desagradável aos olhos de Deus,
E por conta disso, levou mais 14 anos, a história vai dizer isso, eu não vou ler isso aqui porque a gente vai estender muito, mas vai dizer que depois desse erro aqui, desse segundo erro, dessa segunda tentativa de ajudar Deus, levou 14 anos para que aí sim a promessa de Deus se realizasse na vida de Abraão, que agora já chamava Abraão, e aí sim nasceu, depois de 14 anos, o verdadeiro descendente que Deus tinha preparado para ele. Vejam como isso é importante para nós. A tentativa de tentar ajudar a Deus a realizar as coisas em nossas vidas pode acarretar em quê, Fábio? Pode acarretar simplesmente no atraso das promessas, no atraso de bênçãos para nossas vidas. Vocês conseguem perceber isso? Aqui vai dizer bem isso. Eu preciso que vocês leiam depois, se quiser entender bem, ou entendam essa pregação dessa maneira. O atraso para que o verdadeiro filho que Deus queria de Abraão foi de 14 anos, porque eles ficaram tentando ajudar a Deus a cumprir a promessa na vida deles. Vocês entendem bem isso? Para concluir, eu quero dizer um negócio para vocês, desculpa. Com isso aqui, temos muito que aprender. Essa história é bem longa, como eu disse, mas ela nos ensina que Deus não precisa de nossa ajuda para cumprir as promessas que Ele nos faz. Quando você pede ajuda para Deus para determinada situação, Ele não espera que você também trabalhe como se fosse para ajudá-lo. Você precisa sim trabalhar para que as coisas aconteçam em sua vida. Eu não estou falando para você ficar de braços cruzados, mas como eu disse, existe uma diferença entre braços cruzados, entre preguiça, entre ficar simplesmente parado, estático. Existe uma diferença entre isso e existe uma diferença disso com tentar ficar ajudando a Deus. Forçar, tentar antecipar aquilo que Deus vai trazer para você. Existe uma diferença muito grande nessa questão. A nossa pressa pode nos levar a colocar o carro na frente dos bois. Isso é ruim. Acredito que ninguém vai querer um atraso de vida, um atraso de bênçãos, de promessas. A gente viu aqui que a gente vai ver que Abraão teve filho com, acho que era mais de 100 anos, ou 100 anos. Então demorou muito para que aquilo que poderia ter chegado muito rápido, né? Não aos olhos de Abraão, que para ele estava demorando, mas no tempo certo de Deus, vamos trocar por essa frase, o filho dele poderia ter chegado no tempo certo de Deus se ele não estivesse tentando ajudar a Deus a cumprir a sua promessa. A gente precisa entender que Deus vai enviar a sua ajuda e as suas respostas, muitas das vezes, de onde você menos espera. Aqui Abraão tentou buscar a ajuda de Deus na escrava, tentou buscar a ajuda de Deus no herdeiro, mas não é assim que funciona. Deus não trabalha assim. Isso a gente precisa entender. A ajuda de Deus talvez não venha por onde você espera, não venha por onde você tem aguardado, por onde você tem esperado, por onde você tem desejado. Muitas das vezes Deus vai usar situações que você menos espera, pessoas que você menos espera, palavras, lugares que você menos espera. Mas para você reconhecer que Deus também está falando com você em lugares que você menos espera, você precisa estar em atenção, precisa estar em comunhão, precisa estar atento àquilo que... Afinal de contas, quando eu peço algo para Deus, eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento ao meu dia a dia, eu tenho que estar atento às pregações, eu tenho que estar atento aos louvores, eu tenho que estar atento a uma mensagem que chega, a um versículo que eu leio. Não tem como eu pedir algo para Deus e ficar esperando que Ele fale comigo de uma maneira muito grandiosa, que alguém ligue e venha sapateando perto de você, põe a mão na sua cabeça e te responda de uma maneira: olha, eis que te digo. Se você esperar por isso, você pode estar ignorando as respostas por onde Deus tem mandado. Às vezes Deus tem trabalhado de maneira muito simples para te responder e você não tem percebido, porque você tem se cegado, tem colocado antolhos, agora de cavalo, e tem focado
que a tua resposta vai vir só de um lugar. Então tem que estar com ouvidos e corações abertos, coração aberto, para então reconhecer por onde Deus tem falado, tem te respondido. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar.